for liberal, tirar a imagem. O cara é abusado, cara. Suado. Salve, amada igreja, os irmãos, os visitantes, os colaboradores, com a paz do Senhor. Amém. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um, agradecer a presença do nosso irmão Daniel, do nosso pastor Edson, do nosso irmão Carlinhos. O assunto de hoje muito mexe com a igreja, muito mesmo, mas isso eu vou deixar para o Carlinhos expor para os irmãos. E de momento eu peço para que você feche seus olhos, curva a sua cabeça, porque por mais que seja um trabalho muito descontraído, é um trabalho sério falar da palavra do Senhor. E nós trazemos seriedade nas nossas palavras também. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nessa noite para pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, ensina-nos a caminhar com Deus. Fala ao nosso coração e ensina-nos nessa noite. Deus, ó Pai, faz com que as pessoas que estão em casa nos assistindo, ou os que estão no trabalho, Senhor, sintam a Tua presença. Possam, Deus, ó Pai, sentir que vão crescer um pouco mais espiritualmente. Deus, faz com que cresçamos, ó Pai, absurdamente, Senhor, com as palavras de cada um aqui e com as perguntas dos irmãos em casa. É o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus, esteja em nosso meio, pois sem Ti nada somos. Amém. Eu deixo a palavra aqui com o nosso irmão Carlinhos, que vai dar sequência ao assunto dessa noite. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Boa noite aos meus amigos, paz do Senhor, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Hoje nós estamos na nossa formação padrão, né? E vamos lá então. Daniel, as considerações iniciais. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por poder estar de volta, né? 2 semanas que eu não tive condições de estar aqui por uma questão de saúde mesmo. Então, se de vez em quando eu tossir aqui, vocês não se preocupam, né? O pastor já estava até pensando em comprar um jazigo para mim ali no Vale dos Pinheirais, né? Mas nós estamos aqui e hoje eu vim direto do serviço, então vocês não se preocupem que eu não estou usando aquela famosa caneca onde manda leite e mel, né? Porque eu vim direto do serviço. Mas boa noite a cada um de vocês, gente. É sempre uma honra estar com vocês três aqui. Eu estava com saudade de estar com vocês aqui. Amém. Nós também. Amém. Graças a Deus. Pastor Edson. Pessoal, os irmãos, com a paz do Senhor, um bem-vindo a todos mais uma vez, uma oportunidade que Jesus nos dá, né? Enquanto estamos sobre a face da terra e temos força, a Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as suas forças, né? Então a gente agradece a Jesus por estar aqui mais uma vez esta noite. Aos que estão assistindo, aqueles que ainda não conhecem aqui, nós somos de Vila Assis, Brasil, em Mauá, na rua Luiz Antigo, 636. Por favor, venha nos visitar. Será nosso convidado no domingo, por enquanto está das 18 às 19 horas, mas logo voltará ao normal, das 19 até as 21. Amém? Eu volto ao nosso irmão Carlinho, porque hoje o tema é muito interessante. Amém. Graças a Deus. Irmão Valmir. Eu já fiz oração inicial, para mim já estava aqui. Eu só tenho a agradecer. O Senhor tem sido maravilhosamente bom comigo, com a minha família. E mais um detalhe, né? Eu vi o pastor falando no endereço, isso me remete à ideia de que eu tenho uma família aqui na igreja. É muito bom poder contar não só com os irmãos que estão aqui, mas com os irmãos que estão em casa, os irmãos que vêm ao culto. Então, se você que está em casa se sente sem uma família, venha. A Assembleia de Deus em Assis Brasil te adota como família. Pode ter certeza que você vai ser bem recepcionado pelo nosso irmão Abílio, e pode ter certeza que cada um dos irmãos que está aqui vai te abraçar, vai adotar a tua causa como sendo nossa, e pode ter certeza, oração não vai faltar. Eu volto a palavra para o nosso irmão Carlinhos. Amém. Como bem os irmãos disseram, hoje o tema é: será que vale mesmo a pena ser fiel? E aqui eu quero começar já colocando algumas coisas. Etimologia da palavra fidelidade significa lealdade constante, lealdade e probidade, retidão ou integridade de caráter.
E quero começar também com um versículo que se encontra em 1 Timóteo 1, 11 e 12. Diz assim: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado, e dou graças ao que tem me confortado em Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Irmão Daniel, será que vale a pena mesmo a gente ser fiel? Bom, quando nós começamos esse programa, esse projeto, eu sempre buscava trazer escrito também as definições. Aí de repente eu descobri que tem alguém aqui que gosta de trazer as definições também, né? Mas a gente, isso é pesquisar, né? A gente não pode chegar num debate ou numa aula, seja lá o que for, e falar sobre um tema que a gente não conhece, que a gente não se aprofunda. E o Carlinhos já trouxe aí a questão da fidelidade, a definição etimológica da palavra fidelidade, e eu vou fazer uma junção aqui entre o que o Carlinhos falou e o que o Valmir falou um pouquinho antes. Nós somos uma família. Se nós vamos pensar com relação à família, não vou nem estar tratando ainda da nossa fidelidade com Deus. Se nós tratarmos com relação à fidelidade com os membros da nossa família, de filho para com pai, entre irmãos, entre os cônjuges, a gente vai chegar a uma seguinte conclusão: a gente só está sossegado quando existe a fidelidade. Porque se eu sou um canalha, vou usar um português bem claro, com a minha esposa, eu dou a ela o direito de ser também comigo. Se eu sou um pai violento, ou seja, falta a fidelidade para com o tratamento com os filhos, eu dou o direito deles também não me tratarem com o carinho que eu quero. Então, na minha concepção, por enquanto humana, depois a gente discute com relação a Deus, só nesse aspecto, como exemplo, vale a pena ser fiel? Claro, o retorno é garantido. É gratificante, né? Acho que uma das coisas principais, que é um diferencial nosso cristão, é ter a paz, né? Mesmo que a gente esteja no meio de problemas, a gente deita a nossa cabeça, a gente descansa, né? Porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Pastor Edson, por favor. O Daniel citou o lado humano. Eu quero aqui iniciar falando o lado espiritual. O Daniel ontem fez uma menção na igreja ao meu respeito. Eu não tenho como pagar na mesma altura as suas palavras, mas muito obrigado. Nada justo, não fiz nenhum elogio, mas isso é verdade. Deus abençoe você. Eu sei que não é jogar confete, você fala do coração. Mas eu quero dizer que nós aqui também amamos o irmão. Não só abraçamos você, não. Primeiro que a gente sabe de quem você é filho. E conhecendo a mãe, a gente já sabe que o filho vai vir igual ou melhor. Deus te abençoe por ter nos aceitado. Não é nós aceitamos você que aceitou nós. Isso também é fidelidade. Irmãos, Daniel começou falando de humano, eu quero falar, Daniel, da parte espiritual. Quando a gente é fiel, o Daniel, eu lembrei disso que o Daniel falou pelo que ele conhece de mim. E eu falo também pelo que eu conheço dele. Antes mesmo do Daniel vir para cá, a gente já teve a oportunidade de ver o Daniel na sede em outros lugares. Daniel dando aula, quando a irmã Elzo ia, assumia lá, dava aula para nós. Era mais um doido no meio de um bando de maluco, né? Mas era muito legal, né? Porque as pessoas pensam que fazer teologia é aquela coisa séria, né? Aquela chatice, não é nada disso, irmãos, né? Não que vire um circo, mas é uma coisa descontraída e a gente aprende muito, muito. Irmãos, você ser fiel a alguém, você chega num nível em que a pessoa dá testemunho de você. Você já viu isso? A pessoa dá testemunho da sua fidelidade. Eu quero falar para os irmãos aqui que lá, se vocês lerem o livro de Ezequiel, capítulo 14, a nação tinha largado tudo, a nação tinha virado as costas para Deus. E o que eles tinham feito? Eles estavam voltando a adorar ídolos. E virado as costas para Deus. E Deus falou uma coisa para Ezequiel, interessante lá em Ezequiel 14, 14. Você já pensou, Carlinhos, Daniel, Valmir, Deus chegar para alguém e falar, ainda
lá em Daniel, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela é no meio de Israel, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas. O próprio Deus deu testemunho dessas pessoas, citou, chamou pelo nome. Por que ele fez isso? E aí nós vamos começar a entrar no nosso debate. Esses 3 homens foram fiel até morrer. Eles não foram só um tempo, você entendeu? Eles foram até morrer. Então não é fiel só de domingo, né, Valmir? Eu trago essa ideia de fidelidade aos domingos, já que a gente começou o debate em alta classe hoje, porque um falou da fidelidade em família, o outro falou da fidelidade entre o homem e Deus, e eu quero falar um pouco da fidelidade ministerial, porque os cargos eclesiásticos ordenam... Vocês dão licença. Que o servo que o exerce seja fiel. E isso diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E a gente fez uma brincadeira agora há pouco, que gostaríamos que todos os irmãos aqui sentados fossem pastores de certas igrejas que tem um abastecimento assim financeiro muito bom, meu irmão Daniel, e a fidelidade não se acha nela, né? Então, para você que acha que estar à frente de uma igreja, que estar à frente de um povo é fácil, requer o dobro de fidelidade do que a fidelidade requerida entre o servo e Deus. Por quê? Porque tem que ser achado entre os homens. A palavra é clara, que os homens nos considerem como ministros de Deus. Então os homens têm que nos considerar ministros de Deus. Legal é ter sim o testemunho de Deus sobre nós e ter o testemunho dos nossos vizinhos sobre nós também, né? Porque como o Daniel disse, se ele fosse um canalha, usando a palavra dele, o que os vizinhos iam dizer desse homem? Como que seria o relacionamento dele com a igreja a partir disso? Vai dar um pouquinho de trabalho, né, irmãos? Eu quero falar um pouquinho aqui, eu comecei falando que sei da relação humana, e o pastor já avançou para o lado divino. Eu quero fazer menção aqui no versículo que eu disse ontem lá na sede. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel. E o que significa isso? Ele não nega a si mesmo. Você sabe que vocês são mais novos, né? Aqui o idoso sou eu. Vocês não lembram aqui que antigamente passava na porta da casa, pergunta para a mãe de vocês, um camarada, acho que no ABC devia ser uma franquia, que era um carroceiro vendendo peixe. Devia ser uma franquia, a primeira franquia, então era sempre um carroceiro vendendo peixe, e eles tinham aquela famosa balancinha que ele ficava segurando em cima. E ele colocava uns pezinhos de um lado e o peixe do outro. O que era o fiel da balança? Que a gente fala, o símbolo da equidade. É aquele ponteirinho que apontava o zero. Você colocava o peso equivalente a 1 quilo, a 1,5 kg num prato e colocava o peixe suficiente do outro lado para que o ponteirinho ficasse no zero. Aquele era o fiel da balança. O que era ser fiel? Era mostrar que os dois lados estavam iguais. O doutor aqui sabe o que isso significa equidade. Equidade, os dois lados estão iguais. O que é ser fiel com Deus? É compensar, de um lado, as bênçãos que Ele te dá do outro. Muita gente só quer as bênçãos, mas não tem a gratidão, não tem obediência. E isso é tudo que nós temos, nós seres humanos, precisamos colocar no outro lado do prato para poder equilibrar. Eu posso fazer uma pergunta, aproveitando o ensejo, aproveitando o que o irmão Daniel disse? O símbolo é justiça, que é cego? O símbolo da justiça. E nesse Brasil diz que é cego porque com a balança na mão para saber quanto é que põe de dinheiro de um lado para dar sentença do outro. E eu tenho uma pergunta.
A justiça, eu vou aproveitar os dois irmãos que já... Eu entendo de números, irmãos, mas eu quero aproveitar os irmãos que já estudaram direito para fazer essa pergunta, que é uma pergunta que eu tenho no meu coração há muito tempo, e eu nunca tive um pastor advogado para poder fazer essa pergunta, mas a justiça mede a fidelidade das pessoas? A justiça se baseia em fatos, né? Começa por aí. Dura lex, sed lex. Você tem que manter o que está na lei. Está na lei. A lei é o princípio que deve nortear as decisões humanas. A partir do momento que você infringe a lei, portanto você pesou mais um prato da balança do que o outro, você tem que ser punido para que a sua punição seja exatamente o peso que se põe do outro lado para compensar a sociedade. Este é o princípio da balança da justiça. Então a falta de fidelidade naturalmente gera uma consequência do outro lado da balança. Isso. E o interessante é que quando você vê o próprio Daniel na corte de Beltesazar, a primeira palavra que ele fala para Beltesazar é: pesado foste na balança. Foste achado em falta. Olha, vocês têm muito alto nível aqui, eu acho que eu estou indo embora. Né? Eu coloquei aqui como ser fiel em tempos modernos, né? Hoje é difícil, né? A gente passa por certas dificuldades. Eu coloquei: ser fiel é ser leal a Deus, é ser constante na obra. O Valmer falou disso, às vezes a gente acha que ser fiel é eu ir na igreja de domingo, né? Mas aí durante a semana eu faço qualquer coisa, eu só vou na igreja, eu não ajudo, não faço a obra. Essa aqui é difícil, viu? Íntegro de caráter. Pastor, o que o senhor acha disso? Você acha que hoje em dia todo mundo é íntegro? Não. Integridade é... Olha, nem nessa live que a gente faz, que muito crente deveria estar vendo, nem isso eles se interessam. E aí? Essa história de íntegro do caráter me lembra já que você fala em direito, né? Eu me lembrei de Roma, a base do direito brasileiro, o direito latino de um modo geral, dizia que a mulher de César não importa que ela seja honesta, ela também tem que parecer honesta, né? Porque se você não se porta de uma maneira correta, as pessoas vão te julgar mal. E o caráter da gente vai além daquilo que pensamos, mas também como nós reagimos. Essa integridade de caráter, né, tem tudo a ver com a reação, porque a gente reage de acordo com aquilo que nós somos. Então muitas vezes você acha que você está passando uma imagem e quando algo lhe acontece você já reage de uma maneira totalmente contrária ao caráter. E não dá para segurar, né? Uma hora ou outra, porque igual você falou, tá dentro de você. Tá dentro de você. É o seu jeito. Você sabe o que eu fico pensando, eu lembrando aqui, se não me falha a memória, acho que deve ser Daniel, capítulo 1, versículo 8, se eu estiver errado, o Valmir, os irmãos me corrijam. O que é integridade, o que é caráter? Primeiro, para servir a Deus, você precisa saber o que você quer. Começa por aí. Você sabendo o que você quer, fica mais fácil. Você não é dobrado, ludibriado, você não é enganado. Você tem um alvo, você tem um foco, como hoje é chique, todo mundo fala isso, não é correto? E Daniel é um grande exemplo disso. Ele era um nobre quando ele foi levado lá para cativo. Mas do jeito que ele agia lá em Israel, embora ele estava num povo diferente, o Carlinhos falou: o que é servir a Deus hoje? Quando ele foi tirado de Israel, ele foi levado para uma corte que estava acima da dele. Era mais moderno, para os padrões da época era moderno. Uma das primeiras coisas que ofereceram lá no cardápio foi vinho. Foi vinho, carne, vocês podem ler aí. Ele falou: não, eu não, vocês podem todo mundo comer. Falou para o homem, eu não cuidava lá, eu quero legume. E o homem tremeu na base, falou: mas é o mandado do rei. E ele selou com o anel, meu amigo, saiu fora, nós estamos tudo mortos. Ele falou: não, faz um teste. 10 dias. Tem gente aí 1 ano não consegue emagrecer. Daniel em 10 dias, rapaz. 10 dias comendo, sei lá o que era que ele estava no meio daqueles pepinos, aquelas coisas, que a aparência dele era diferente dos outros. Você entendeu? Ele se manteve fiel, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça.
venha o que vier. Olha, aquilo que você luta, a sua perspectiva não pode mudar, mesmo sendo tudo moderno, mas assim, o seu ideal, aquilo que você projetou para a sua vida, mantenha. E aí você me lembra, pastor, um pouquinho mais à frente dessa história, nós estamos hoje ficando muito em Daniel, você citou, quando o próprio Deus citou o nome dele, né, e eu já contei a história de Belsazar, como um outro momento de Daniel fiel. A lei diz, você não vai pedir a alguém que não seja ao rei nos próximos dias. Ele tinha uma opção, manter fiel à lei ou a Deus. E aí, pergunto, valeu a pena? Os caras que criaram a lei foi que morreram na mão dos leões. E ele, pela fidelidade, Deus livrou. E ainda o rei vai lá, ó Daniel, o teu Deus. A pergunta que o rei já faz assim, já é, porventura o teu Deus te livrou. Quer dizer, ele já chega sabendo, só queria uma resposta. Pelo testemunho que ele tinha da vida daquele homem que era fiel. E o próprio rei entendeu que ele abriu mão de ser fiel ao rei por causa do próprio Deus. E vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer outra coisa para vocês dentro disso. O que é fidelidade? Fidelidade também tem tudo com comunhão que a pessoa tem com Deus. Comunhão. Intimidade. Um homem que orava 3 vezes ao dia e que abria mão de tudo para servir a Deus. Eu acho que esse homem tem algum problema com fidelidade? Ele tem algum problema com integridade? O problema da integridade, integridade de caráter, é que nós acabamos esquecendo que caráter é raiz. Sim. E é uma coisa que vem com o ser humano. Sim. Infelizmente, pessoas infiéis são mau caráter. É uma coisa que está lá dentro. E só tem um que trata de dentro para fora. Há uma definição que diz que medo é aquilo que você faz quando o cara está do seu lado. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. É verdade. É legal o Daniel citar isso, porque isso me remete à ideia de que, para que eu tenha a certeza de que ninguém está do meu lado e eu ainda me mantenho firme, eu preciso pensar que tem alguém lá dentro. Preciso pensar que tem alguém vendo. E o pior é pensar que o salmista diz que se eu mesmo que eu entrar no fundo do mar, se subir no mais alto monte, Deus estará me olhando. Tá lá. A mesma palavra vai dizer assim, né? Se no Seol montares a sua tenda, Ainda assim, eu vou estar lá. Eu tô te olhando, eu tô te vendo. E o salmista, eu acho muito legal ele falar sobre fidelidade, porque ele vai além do que nós vemos, né? Ele fala, Senhor, Tu me conheces. Esquadrinhas então meu coração, irmãos. final do Salmo 139 é fantástico. Sonda-me, Senhor, e conhece meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ô irmão Daniel, tá faltando coragem hoje para falar a Deus, olha, eu sou fiel, dá uma olhada aqui que eu sou fiel. Pode dar uma olhada em tudo que eu fiz hoje. Ô irmãos, hoje, falar de fidelidade atualmente, se você falar para os irmãos do culto, repitam a oração comigo. Senhor, se eu fiz algo que foi contra a tua vontade, hoje muito irmão já para de orar agora. Já para. Aproveita que tá com a máscara e fica assim, ó. Não, é finge, fica só assim, ó. Ninguém tá vendo mesmo. Na máscara para os irmãos pensar que tá orando, pastor. Agora eu quero levantar uma coisa aqui com os irmãos. Nós estamos falando de Daniel. E aí a cova dos leões não pôde parar ele. Não foi suficiente para acabar com a infidelidade. Fornalha de fogo também não. A recompensa que Deus deu para ele, imensurável. Não dá para medir. E por que é que hoje em dia a gente reluta tanto em não ser fiel? A gente vê tanta gente não querendo ser fiel, não querendo servir a Deus, entre outras coisas. Banalizou. Hoje, sinônimo de fidelidade é sinônimo de ser frouxo. Em uma conversa entre jovens, você encontrar um jovem que nunca traiu a namorada, parece uma brincadeira. Uma conversa entre pessoas numa fábrica, encontrar um peão que nunca traiu a esposa, nossa, é uma chacota. Você acaba sendo o errado, né? O certo é o errado. Isso. Aí você fala, Inversão de valores. Exatamente aí. A balança está pendendo, parece que inverteram o lado e estão falando, ó, 1 quilo está agora nesse lado de 1,5 kg, e onde tem 1 quilo está errado ali não tem 1 quilo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem outros personagens da Bíblia também, não só Daniel, eu marquei vários aqui.
Mas a maioria desses personagens, todas as vezes que Deus precisou deles, eles abriram mão do que eles estavam fazendo. Nós 4 aqui, se Deus precisar, você tem coragem de abrir mão? Abrir mão da sua casa, abrir mão do seu trabalho? Tudo, né? Pedro largou tudo. Então, Só colocou roupa. No último momento ele teve o prazer de colocar sua roupa. então, mas aí é que está. A fidelidade, até que ponto chega? Eu tenho coragem de abrir mão? É uma boa pergunta, pastor, porque hoje em dia, vamos falar, eu estou falando de igreja a partir de agora, mas estou falando de igreja séria, tá, gente? Tá? Estou falando de igreja mesmo. Mas a maioria dessas igrejas hoje sérias, até nas igrejas sérias, o pastor chega para alguém e diz: eu preciso que você cuide de um trabalho lá no céu. Onde ele vai perguntar: quanto é que eu vou ganhar, pastor? É fidelidade? Ou promete e não vai, né? Onde está a fidelidade? Eu vou usar uma frase do meu pastor para dizer isso. Onde está a fidelidade de uma pessoa que você marca o horário e ela não vai? Nem dá E ela não te dá satisfação. E as pessoas acham isso muito comum, né? O errado é você. É. Se você ficar nervoso com essa situação, o errado é você. Então são pequenas coisas, né? Que se hoje a gente reparar, o mundo tá assim. São pequenas coisas que são erradas que, isso é normal, isso é normal, isso E é a normal. soma das pequenas coisas traz um grande desastre. Eu posso ler uma palavra? Ela veio de encontro ao meu coração essa noite, que é 1 Coríntios 10, 13. E vai dizer: não veio sobre vós tentação senão humana. Você tirou o versículo que eu ia dizer, mas tudo bem, vamos embora. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Segundo esse versículo, você consegue ser fiel apesar da tentação que você recebe. Você entendeu? Ele se mantém fiel porque ele te dá ele permite a tentação sobre a sua vida e sabendo que você pode passar. Sabendo. Não é algo que você vai abandonar no meio do caminho porque é impossível. Não, ele sabe que você é capaz de passar aquilo. Então por que as pessoas não... Hoje elas abandonam e... Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ser fiel é fazer a vontade da pessoa? Não. Deus é fiel, não é? Sim. Mas ele faz toda a nossa vontade? Não. O problema é isso, que essa geração agora não aceita não. Não, a nossa geração acha que Jesus é o Aladim. É o gênio, né? Viu o Will É o Smith? gênio. Viu o Aladim lá, o Will Smith lá, o tamanho daquele crioulo fazendo aquelas Eu vou chegar para Jesus e vou fazer uma coisa. A fidelidade de Deus para conosco é muitas vezes entendida assim: mas a Bíblia diz que tudo que eu pedir Ele vai me dar. Leia o texto inteiro. O que Jesus está dizendo ali, das coisas que pedimos para cumprir o propósito dele na terra. É para que o reino dele fosse implantado. Dentro disso que você está falando, as pessoas gostam de aumentar as coisas e pôr coisas que não existem na Bíblia. Uhum. Eles gostam de pegar Mateus 6,33 e diz assim: caiu. As demais coisas serão acrescentadas. As demais. Não tem nada de demais. Quando ele fala do passarinho que é cuidado, tudo, quando ele fala ali do passarinho, ele fala de um monte de coisa, ele fala em estas coisas. Essas coisas. Qual que é as coisas que As Deus coisas que não- eles estão falando antes desse versículo: roupa, alimento. Certo? Não tem esse negócio. As demais coisas, então quer dizer que Deus parece que ele é obrigado a me dar uma casa. Quer dizer, eu não vou trabalhar, ralar para fazer isso. Eu quero pedir desculpa aos irmãos que estão nos assistindo pelo tombo, porque a nossa mesa não foi fiel e ele deixou na mão. Verdade. Outra coisa que o pastor fala, eu acho muito legal. O relógio não é fiel a Deus. O relógio, ele segue o seu propósito. É muito, muito legal isso, porque o relógio é um exemplo de fidelidade a si mesmo. Ele só foi parado por ordenança divina. Sim. Ele é submisso a Deus. Assim como Nabucodonosor, que o próprio Deus chama Nabucodonosor meu servo. Ele não servia a Deus, mas servia o propósito de Deus naquele momento. Isaías 45, versículo 1, Ciro é chamado do quê? Meu servo, E quem que era Ciro? um pagão. Eu acho muito legal isso, porque isso demonstra que se você não for fiel, esse Deus se mantendo fiel, mantém o propósito que ele tem na tua vida.
você gostando ou não, fazendo da forma que você quer ou acha que quer, né? Porque essa questão de liberdade também já foi discutida outra hora aqui. Mas, Valmir, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Eu não tenho que permanecer fiel até o fim? Não é o que diz Mateus 24:13? Ser fiel até o fim. Coroa. Você entendeu? Para ser salvo, precisa manter fidelidade. Você sabe como eu estou 30 anos casado com aquela senhora? Marlene, tá muito bom o conteúdo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Porque fidelidade entre eu e ela. Fidelidade. Hoje tem gente que joga na minha cara que isso é uma coisa ultrapassada, ficar 30 anos com a mesma mulher. Eu falei, Dá pra trocar, hein? Uma de 25 pra quê? E fazer mais uma filha e esperar 10 anos. Você tá querendo tomar uns tapas lá fora da igreja? Já viu o tamanho do braço da Marlene? Vocês sabem por que hoje o divórcio entrou muitas vezes dentro das igrejas? Por causa disso. Infidelidade. Infidelidade no púlpito. Infidelidade no banco. Infidelidade na Mas palavra. por que a infidelidade é pior aceita na ainda. igreja? Por que a infidelidade foi aceita na igreja? Ô Valmir, eu acredito que nesse aspecto, você perguntou qual a origem da infidelidade, a igreja com o seu tempo, ela começou a criar condições para que as pessoas pecassem. Você conhece aquela história de comprar indulgências? Durante 1400 anos foi para E essa história as pessoas começam a dizer, eu tenho direito de ser infiel porque depois eu vou lá, peço perdão, pago de alguma forma. E os cristãos evangélicos do mundo de hoje acham que é só chegar na semana da ceia, pedir desculpa. É carepa, né? Carepa o pastor deve conhecer carepa. Carepa é o resto de solda que sobra sobre a peça, né? E aí você tem que tirar a carepa. O problema na reforma protestante é que vem a carepa também, né? A igreja católica, e eu não estou falando mal dos apostólicos romanos ou de qualquer tipo de igreja católica, estou falando de história, tá? Então, se alguém está ouvindo em casa, estude história. A igreja católica praticava a venda do pedacinho do céu, a indulgência, e a reforma protestante não teve poder suficiente para tirar essa carepa. E eu te digo o seguinte, se Martinho Lutero visse o que virou a reforma, estaria arrependido. Mas Daniel, ele falando da igreja católica, os evangélicos estão fazendo pior. Então, a reforma não foi capaz. Sim, esse neopentecostalismo é uma praga. Uma praga. Vamos repetir. Vamos entendeu? repetir. É uma praga. Inclusive a gente tratou disso na escola dominical nessa semana. Nós não tivemos acesso porque É só jovens. É proibido para Idosos. Menores de 30 lá, não. Obrigado. Começa a pregar, live, cai. E vocês precisam ler o versículo da Bíblia que diz que a gente se renova como águia, viu? Continuando aqui, né? É verdade. É. Você vê isso que ele falou, está lá em Isaías 40, versículo 30. Então, a gente Cara, tá usa a Bíblia aqui para atacar nós. Eu vou processar esses caras à luz da Bíblia. Na hora que a gente fechar a live, a gente conversa. E a gente estava falando a respeito da graça, e o Valmir colocou eu fiz uma pergunta para ele. Um ponto de atenção. Quer dizer então que a gente pode pecar, que é só pedir perdão. Aí ele respondeu o seguinte: é aí que está o problema, né? Hoje a graça está banalizada. Sim. Agora eu te pergunto, por acaso a graça rasgou um versículo que diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia? É aí que está. Isso é se manter fiel, né? Porque a fidelidade não diz que você não vai errar, mas é que você conhece o caminho que você deve seguir. Então, por um momento, se você se perde, você pede perdão. Então, peraí, criou-se aí um retorno, né, uma conversão aí, quem dirige vai saber. Criou-se aí um retorno, não um rodoanel, que você perde a entrada de Mauá e para em São Bernardo. Não, Deus cria um retorno no mesmo momento e você volta ao caminho certo. Ele cria as condições para você voltar. Vocês falaram, nós estamos aqui o tempo todo falando de fidelidade e tudo. Hoje nós vemos infidelidade em tudo, né? Tanto homem ou mulher que antigamente faziam o juramento de ficar casto. O que era casto? Casto era você se manter virgem, certo? Hoje isso
é uma tremenda de uma besteira o que falam. Diz que pessoal, hoje isso não é qualidade, é defeito. aquele pessoal que tem aí um propósito, mas eu decidi esperar, são avacalhados por isso. São avacalhados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, dar exemplos do que é fidelidade e que vale a pena ser fiel e esperar. Olha o que diz lá Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, que não é questão só justo, ele tinha duas coisas essenciais: justo e temente, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Certo? Por isso que uma das coisas que ele manteve fiel, falou: não, se Deus falou, eu acredito, eu vou manter, eu vou esperar. E aí a Bíblia diz: e pelo Espírito foi levado ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Vale a pena ser fiel? O homem não morreu sem ver o que Deus tinha prometido para ele em vida. Deve ser interessante, ele acorda todo dia e fala, quer dizer, vai deitar todo dia e dizer, eu vou acordar amanhã, porque ainda não vi. Todo dia ele deitava com a certeza que ele... Vê como a fidelidade nos traz segurança? Sim. Ele deitava todos os dias sabendo, eu não vou morrer essa noite. Antes de ver. Verdade. Porque eu não vi ainda. E daí, eu acho muito legal, porque nós temos um ditado popular, e todo mundo aqui já usou ele. O funcionário que veste a camisa. O servo que veste a camisa. O amigo, o parente que veste a camisa. Isso nos remete à fidelidade, certo? Fidelidade. Então, isso de vestir a camisa, Jesus vestiu a camisa da salvação. E aí, vai vir o versículo de 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu durmo em paz, porque eu tenho a certeza. Não é um qualquer que me prometeu que vai voltar. Não é que o cara que, vou até usar uma brincadeira, um jargão popular aí, não é o meu pai que foi comprar cigarro. Porque quem não tem pai tem aquela história, seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Jesus não foi ali e falou que vai voltar e me esqueceu. Não. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Ele é fiel em tudo que ele fala. Então, ele começa o ministério dele já avisando, ó, se preparem, eu vou morrer, vou ficar 3 dias morto e eu vou voltar. Olha, se preparem. As pessoas vão vir cegas a mim e elas vão voltar a ver. Elas vão vir surdas e elas vão ouvir. E elas vão vir perdidas e eu vou mostrar o caminho, porque eu sou o caminho. Agora, Valmir, deixa eu te falar uma coisa dentro disso daí, que coisa interessante, Daniel. Eu sou o dirigente aqui da igreja. Você já viu eu fazer alguma coisa que vocês vão ficar sabendo? Fala pra mim, qual foi a vez que eu deixei de vir nessa igreja aqui e deixei de avisar vocês? Sempre eu falo, certo? Pois nós temos gente que tá nem aí, não vem, não dá satisfação. Você não sabe, diz que é fiel, não dá satisfação. Eu tenho que dar, porque eu sou o dirigente. E é o exemplo que o senhor me deu. Quando aconteceu esse evento que ontem nos levou a São Caetano, eu tinha que falar com quem? Contigo e com o nosso presidente. Você me dá o exemplo e eu tenho que cumprir na mesma situação. Porque Deus honra a nossa fidelidade. A nossa fidelidade. Se nós não nos honrarmos a nós, quem garante nós estamos honrando a Deus? Se nós não somos fiéis como irmão, como amigos, irmãos, e Deus? Eu estou vendo você e estou pisando na bola. Você acha que eu não faço igual ou pior com Deus? Sim. Achando que ele não está vendo? A palavra diz assim, se você não ama o seu irmão a quem vê, quanto mais a Deus a quem você não vê. Aí nós podemos fazer uma paráfrase aqui. Se você não é fiel ao seu irmão que você vê, meu amigo. Olha, eu vou falar outra coisa aqui para vocês interessante, que está lá em Lucas 2, 36, 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. A tribo de Azer é uma tribo que quase ninguém fala dela, é pequenininha, sumida na história. Mas você vê que Deus honra a pessoa quando ela é fiel, né? Ela já era avançada em idade,
tinha vivido com o marido só 7 anos desde a sua virgindade, e a Bíblia diz que ela era uma viúva de 84 anos. Sabe o que é 84 anos? Mas ela diz que ela não se afastava do templo, servindo a Deus. Não somente estar lá no templo, mas ela ainda servia a Deus com jejum e orações de dia e de noite. Eu vou embora, irmão. Ô, velhinha, eu vou embora. Não, irmão, pelo amor de Deus. Primeiro ciclo de oração da Bíblia, né? Essa irmãzinha 84 anos no templo e ainda servia em jejum e oração de dia e de noite. Já conhece aquela história que muitas igrejas têm, o dia com Deus, que a irmã fica na igreja o dia inteiro? Essa irmã inaugurou isso, meu amigo. Não é nenhuma novidade. E você viu qual foi o prêmio? O prêmio delas, dela partir? Ela viu a Jesus pessoalmente. Você entendeu? Exato. Vale a pena a gente ser fiel, não importa o quanto que demora. Mas e Maria? E Maria e José? Maria, fiel a José. José, fiel a Maria. E sabe qual é o problema do homem? Ele não confia na fidelidade. Maria engravida e fala a José, e não fala a José, né? Ela fala, Senhor, avisa José, porque ele não vai acreditar em mim. Quando ele sabe que ela está grávida, eu vou contestar um pouquinho a questão de muita gente falar assim, José foi covarde. Eu vejo a diferença aí. Se José fica, Maria é apedrejada. Se ele foge, ele leva a culpa. A fidelidade dele a Maria leva ele a tudo bem. Ela até me traiu. Ele não podia não ter, porque senão ele tinha ficado mesmo. Se o anjo não vai lá e intervém, ele não pode não ter acreditado, tanto que ele pensou em fugir. Porque ao fugir, ele fez o mal para Maria e fugiu. A Maria passa a ser vítima e ele é um desgarrado. Ela fica com o nome e ele sai sem nada. Então, quando ele foge, sim, tem a falha de não ter acreditado. Mas eu vejo um José apaixonado por essa mulher que prefere ser um desgarrado, um desgraçado, mas manter fiel ao amor que ele tinha por ela. Era a lei. Eu quero aqui com os irmãos, a gente está falando da fidelidade de Deus, e eu quero levantar uma questão, mais uma vez, da que a gente viu na escola dominical. A gente viu ali, estava vendo a história de Josué, eles tinham acabado de vencer a batalha em Jericó. Porque foram fiéis e ficaram com a boca fechada. Exatamente. Só que aí, olha só, esse foi o episódio. O próximo episódio era contra uma outra cidade-estado chamada de Ai. O que aconteceu lá? Eles perderam. Sim. Tinha um rapazinho lá, Acã, é esse mesmo, né? Tinha passado pelo deserto, tinha passado por tudo e mesmo assim chegou lá e se desviou. Aí eu levanto para os irmãos, mesmo os irmãos vendo hoje em dia, por que ainda assim existe muita gente que não é fiel? Tá vendo, tem exemplo. Perca do foco. O que aconteceu com Acã? Ele foi lá para fazer uma certa função. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? E isso à luz da Bíblia, porque a Bíblia vai deixar claro não só uma, mas várias vezes. O próprio Davi vai passear pelo palácio. Aí ele para no alpendre, ele para num lugar alto, e ele perde o foco e olha a mulher alheia de lá de cima. É a perca do foco. Os discípulos estão ao mar, o mar fica bravio, Jesus aparece para acalmar a tempestade por cima do mar, chama o seu discípulo e o discípulo perde o foco. Para perder a fidelidade, perde o seu foco. O interessante é que a Bíblia poderia ser um livro onde só conta vantagens. Poderia ser um livro, de acordo com essas igrejas neopentecostais, que só tem vitória, né? Mas a Bíblia é um livro que mostra que essas pessoas erram para nos servir de exemplo, que mesmo quando nós perdemos o foco, nós temos como pegar aquele caminho, aquele atalho, aquele retorno e começar novamente. Jesus sempre falava o seguinte, quando ele curava alguém, vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Não é isso que ele falava? Irmãos, qual que é a diferença entre fornicação e adultério? Casamento. Os dois levam para o inferno? Leva se não houver perdão. É isso que as pessoas têm que entender. O adultério e a fornicação, uma vez praticado, e você alcançar
Para você alcançar misericórdia e perdão, não tem que praticar mais. Essa que muita gente entra no embalo. Por que muita gente hoje fornica? E até irmãos dentro de igreja aí fornicando, jovem deitando com jovem, não espera o casamento. Eles falam, eu vou lá, peço perdão, e depois eu volto e peço outro. Não, não é assim que funciona. E isso vira, como o Valmir sempre fala, uma banalização, e isso te leva para o inferno. Tu vai para o inferno. Por quê? Virou uma prática. Sim, volta aquele versículo, aquele que confessa e deixa. Aquele confessa e deixa. Você fez, errou. Davi, ele não foi para o inferno, mas ele foi punido. Como ele foi punido? Matando a criança. Deus recolheu a criança. Perdeu até a criança. E nunca mais teve paz na casa dele. Nunca mais teve paz na casa dele. O próprio Deus falou que a espada está aí. Natan falou isso para ele no dia que desmascarou ele. Exatamente. Agora, ele não foi lançado no inferno, não. Mas tudo, Deus é justo em tudo que ele faz. Ele avisa, vai ter punição, as pessoas não acreditam. Para você que está me assistindo, falta de infidelidade. Se você não é fiel com as amizades que você tem, meu amigo, você vai correr e ficar sozinho. Fiel com a amizade, meu amigo. Me fez uma cara ali que já... E eu estava procurando um texto a respeito disso, e falando de fidelidade desde o início, me veio um cara fiel aos amigos, fiel à esposa, fiel aos filhos, temente a Deus, e os amigos eram infiéis a ele. A esposa foi infiel a Deus ao lado dele, e após a morte dos filhos dele, foi tacado na cara dele, pelos próprios, aqueles que andavam com ele. Belos amigos. Nossa, ali ó, todo dia festejavam com ele, comiam com ele, iam para a congregação atuar com ele, oferecendo sacrifícios ao Senhor com ele, não acreditaram, e ele fiel. O que me assusta na história é eu não chego nem aos pés dele, e o próprio que escreveu o texto sobre ele, Moisés, vai dizer também que não se achou homem fiel na terra, como ele. Então, olha, Moisés, manso, hein? Manso, se aproximava de Deus, e Deus se aproximava de Moisés pela mansidão dele. A palavra do Senhor fala que Deus ama os humildes, ele gosta de um coração quebrantado. Se Moisés, que é Moisés, não se achou digno de ser fiel, igual esse servo, olha, Daniel, eu não tenho amigos, eu descobri, depois desse relato bíblico, que eu não tenho amigos. Eu tenho irmãos em Cristo e tudo, alguns irmãos que dizem que colocariam a mão no fogo por mim, mas depois de ver esse relato bíblico de um homem fiel dessa forma, traído pelos amigos na frente. Agora, irmãos, aí eu falo para você, que tipo de homem ou mulher é essa que diz que é servo de Deus, que não tem fidelidade com os amigos, não tem fidelidade com os parentes, não tem fidelidade no trabalho? Você entendeu? Não tem fidelidade no trabalho. Quando o patrão está perto, o cara trabalha. O patrão virou as costas, você entendeu? Por isso que criam-se câmeras. Câmeras e deixa pra lá, senão. Várias outras ferramentas aí. Você vai entregar o que você faz, né? Já fiz, hoje não faço mais, mas é complicado. Você entendeu que a fidelidade cabe em tudo? Nós estamos falando das coisas básicas. Se umas pessoas dessas que não fidelizam a amizade com pessoas da terra, pessoas que ele está vendo, quem garante para mim? Como eu posso confiar na palavra das pessoas que ele é fiel a Deus? Aqui nós já tivemos exemplos de fidelidade a si mesmo. Como que é esse negócio? Ser fiel a você mesmo. É você manter o seu foco, manter o seu caminho, aquilo que você traçou para a sua vida. Dizem que o pior inimigo do homem é ele mesmo. Ele mesmo. E quando você faz seus planos anuais? Porque o irmão Daniel tá com um plano aí. Aquele regime de toda segunda-feira? Não, e a caminhada de todo fim de tarde? Não, para, eu não vou. Esse ano eu vou ser atuante na minha igreja. Opa, isso é mais um ponto de virada de ano. Irmãos, esse ano eu não fiz nada para Deus, mas esse ano que está entrando agora eu vou fazer. Dura até mais ou menos dia 12 de janeiro isso, né? Depois já era. Você entendeu? É porque tem igreja que tem campanha dos 12 dias, então vai até o dia. Perdão. Tudo vai do foco. Sim. Olha que interessante o que eu falei para vocês no começo. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Você entendeu? Com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunuco que pertisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aí é que está. Fidelidade é um propósito. Sim.
Fidelidade é um propósito, certo? Mas a minha fidelidade, é uma pergunta, pastor, é uma pergunta. A minha fidelidade depende do outro? Não, é sua. Fidelidade é sua. Então por que alguém, após ser traído, quer trair também? É a tal da vingança, de dar o troco. É o famoso leite moça, bateu, levou, entendeu? Bateu, tomou, como eles falam. Quem já leu Dom Casmurro? Eu já li. Isso aí era exigido. Ei! No nosso tempo a gente Dom sempre Casmurro. era obrigado a ler. Era obrigado. Agora o Carlinhos confessou a idade. Dom Casmurro, eu li uma vez porque fui obrigado e tive que ler a segunda uns anos depois, porque eu tinha um pé atrás com a Capitu, né? Capitu, eu tinha uns pés, não tinha um pé atrás com a Capitu. Eu tinha um pé atrás com a Capitu. E eu fiquei com os dois pés atrás, depois de ler uns anos depois. Acho que eu vou ter que ler agora para ver se eu tenho um pé atrás ainda com a Capitu. Essa pergunta é mais antiga do que quem matou o Odete Whitman. É verdade. Capitu morreu. Qual é o problema de avaliar a fidelidade de Capitu? Quem conta o livro não é ela. É ele, é a visão dele. E ele mesmo não tem certeza. Irmãos, afinal de contas, desde que nós começamos, estamos falando de fidelidade. Vale a pena? Vale a pena ser fiel? A Bíblia dá inúmeros exemplos. Eu volto lá no começo, quando eu comecei do lado humano, e depois vamos do lado divino. Vamos do lado humano. Quando eu sou um bom empregado, quando eu sou fiel àquele que espera de mim, eu ganho promoções. Na crise, eu sou o último cara que anda na fila do desemprego. Mas há uma linha tênue aí, né? Porque a gente não pode achar o seguinte: eu vou fazer para ganhar. Não. Né? Mas Não. aí já não é fidelidade. Aí Não, é interesse. sim, eu tô falando que acontece por causa dele, é a mesma coisa que vamos pro ramo espiritual agora. Também eu não vou fazer para mim ser abençoado. Eu sou abençoado porque eu sou fiel, é diferente. Claro. Eu não estou querendo comprar bênçãos, mas qual é o pai que não gosta de agradar o filho quando o filho lhe é obediente? Olha, Valmir, você que já está com a Bíblia aí aberta, abre aí, se me fala a memória, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o prêmio da fidelidade. Se não me falha a memória, esse homem aqui tem uma cabeça de lembrar tudo quanto é versículo, fica aqui com se não me falha a memória. Ele e um cara que eu vou fazer uma intimação. Não, eu vou chamar ele, eu vou intimar ele a vida. É dois. Um é um pouco mais de idade, o outro é mais novo. Um é meio perigoso, eu tenho medo dele, que é o pastor Luiz. Luiz Gonzaga. Nós vamos te arrastar para Veja a sua agenda aí. E o outro é aspirante a locutor, que é o pastor Flávio. Eu tenho medo daquele homem. Sim. Porque se eu ficasse preso numa ilha e necessitasse de uma palavra de conforto bíblico, eu ia querer o pastor Flávio passando no barquinho lá, gritando a Bíblia. Que recorre tudo, né? Tudo, é absurdo. Mas é dois, é ele e o Mas vamos lá, leia o versículo, aí esse pastor. 1 aos Coríntios 15. Se as cães já estão fazendo efeito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, vale a pena ser fiel. Vale. E isso não só se atribui a fidelidade aqui na terra, né? Isso também se atribui a fidelidade no céu. Por quê? Quem é fiel, no mínimo, e isso é muito legal, também é fiel no muito. Quem é injusto, no mínimo, eu estou roubando porque eu preciso. Não, você está roubando, você é ladrão. Não, mas eu traio porque minha esposa não dá atenção. Não, você trai porque você gosta de trair. Porque você não é fiel no mínimo. Você não está sendo fiel no mínimo. E quem não é fiel no mínimo não espere muito. A propósito, essa é uma qualidade do infiel, né? Jogar a culpa em alguém. Isto. Aí Nunca é minha culpa. Não, ele sempre quer passar por vítima. É o exemplo, de novo, antes do Valmir voltar, na escola dominical. Acontece esse episódio deles não vencerem a batalha, mas não foi só Acã. Josué também tinha, como se fala? Esqueci a palavra. Negligenciou o inimigo. Ele poderia ter levado mais gente para ganhar a batalha. Então ele meio que deu de ombro. E aí quando ele perdeu, ele falou: poxa Deus,
A culpa é sua, como é que você não deixou de te ganhar? Aliás, o primeiro cara que falou Deus, a culpa é sua, foi um tal de Adão. Esse é outro exemplo. Esse é outro exemplo. Porque você foi infiel, Adão? Olha, Senhor, a culpa é sua. Ele apontou 1 e tinha 3 para ele. A culpa é sua. Mas como assim a culpa é minha? Você me deu uma mulher aí, a mulher me... Chama a mulher, e o que ela fala? A culpa é sua, Deus. Depois você criou a cobra e ela me... Só que ele não perguntou pra cobra. Porque senão a cobra ele arrumou a desculpa também. A culpa era de todo mundo. Né? O problema, irmãos, é seguir um parâmetro simples, não só na igreja, mas um parâmetro simples de vida. E esse parâmetro está em Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Peraí, tudo significa as coisas que eu faço na igreja? Tudo. Você é fiel ao seu patrão? Dentro e fora da Você é fiel à sua esposa? Você é fiel aos seus filhos? É o que você disse. Você é fiel no trânsito? Porque eu conheço irmãos que quando põe a mão no volante se transformam. é um bicho. Tem que fazer terapia pós-trânsito com ele, que ele mata. Se tiver uma arma no carro, ele atira, ele mata no trânsito. Ele vira outro homem. E aí, e é muito legal, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você fizer, ou seja, tudo É como se estivesse fazendo para Deus. Não tem uma lacuna, não tem uma brecha, não tem um cantinho assim obscuro que eu posso fazer o que eu quiser. Não tem sexta-feira santa. Sabe? Agora eu volto a falar uma coisa aqui e repetir uma palavra que eu já disse em várias ocasiões aqui, falei nos cultos. Essa pandemia, ela simplesmente escancarou isso. Fidelidade. Aliás, eu acho que um bom tema para discutir um dia desses. Eu sou crente ou acredito em pandemia? Você entendeu? Tirei férias da igreja. Não estou dizendo que a pandemia não existe, tá, gente? É que tem muita gente se escondendo atrás da pandemia, né? Tem muita gente que já estava na igreja só de corpo presente, agora nem de corpo presente mais. Não, nem isso. Ô Carlinhos, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem que entra na sua casa? Quem que entra na sua casa? Difícil. Não é porque eu sou melhor que ninguém não, mas não é qualquer um não. Então, para entrar... Por isso que ele nunca me convidou. Qual um dos Convidei para problemas? tomar um café lá. Ah, Esse mas café lá chegou. calma. Eu pergunto para você, Mas tu já foi. eu pergunto para ele, mas isso é para nós 4. Esse café existe, Edson? Hã? Esse café na casa dele existe. É bom, né? É bom. É bom. Agora serve para nós 4. Tem que ter paciência, por favor. Afinal de contas, para quem que a gente abre a porta? Para quem você abre a porta da tua casa? A tua casa, o que é para você? Isso é. O que é a sua casa para você? É meu refúgio. É o seu refúgio. Meu refúgio. Porto seguro. Porto seguro. Começa por aí, certo? Ali só entra quem é o seu amigo, Sim. quem você confia, quem você conhece. Sim. Essas pessoas, elas, para você acontecer, você tem que andar com elas, concorda? Sim. Diz um ditado no mundo, tem um ditado no mundo, se você quiser conhecer uma pessoa, tem que comer um quilo de sal com ele, né? É que o sal demora tempo para acabar, né? Entendeu? Aí vocês vão entender, então, o que está escrito lá em livro de Gênesis, capítulo 5, do 22 ao 24, que diz assim, e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Pense numa fidelidade dessa, falar, Enoque, é o seguinte, meu amigo, vem aqui para cima. E a cidade? E a cidade que Enoque morava? Era corrompida. Não tinha nada a ver com ele, né? Não. E é uma questão muito importante que eu acabei escrevendo, mas esqueci de falar. Outro ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ah, eu ando com aquele meu amigo, ele é meio estranho, mas não tem nada a ver, não. Não, daqui um dia você tá igual. Não adianta, uma coisa puxa a outra. Se você andar com gente certa, a probabilidade de você andar errado é muito pequena. Você pode até não ser ladrão, mas se você andar com ele, você vai preso. Aí vai preso. Exatamente aí. Exatamente E aí, aí. aquele recado para você que está querendo namorar. O melhor namorado é que te leva perto de Deus. É verdade. Exatamente. O relógio não é crente, como o meu pastor disse. As se foram. Ele é fiel só. Ele é fiel só a ele. A gente vai finalizando agora. Eu vou começar pelo Daniel, as considerações finais. Bom, meus irmãos, o tema de hoje foi esse. Vale a pena ser fiel? Eu tenho certeza que se você fizer uma rememoração, né, de tudo que te aconteceu na sua vida, de tudo que você já passou, de tudo que você já pediu para Deus, você vai dizer
A palavra que eu usei ontem na 7, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Ele é fiel e Ele nos ajuda. Então, reflita bem se não vale a pena. Tantos exemplos foram dados aqui, né? E eu tenho certeza que aquele Deus que foi fiel a todas essas pessoas que foram fiéis a Ele e que ajudou tantas pessoas a vencer, pode ajudar você também. Eu agradeço aqui a honra de estar com vocês mais uma quinta-feira, a gente brincando aqui, né? É só fazer um parênteses aqui para dizer que eu sinto falta de vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Amém. Irmão Valmir, por gentileza. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos, que é a recompensa da fidelidade na terra, e vai ser dita por Paulo e Silvano e Timóteo, em primeira epístola aos Tessalonicenses, né, escrito por Paulo. E ele vai dizer, no capítulo 1, no versículo 4, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavra. Maravilhoso. Ele não tinha só palavras, a fidelidade dele, essas palavras, mas também em poder. A palavra gerava poder. E no Espírito Santo. O Espírito Santo caminhava, porque ele era fiel a Deus. O Espírito Santo caminhava com eles. E era visto o poder do Senhor derramado sobre a igreja. E em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. O amor, ele se demonstra, irmãos, na fidelidade. Não em palavras, mas atitudes. E essas atitudes são ricocheteadas no céu. Porque quando a gente dá uma beliscadinha no céu, acontece milagre na igreja. Quando a gente dá uma beliscadinha no céu, o irmão que estava internado volta para a igreja. Aquele irmão que estava nas drogas é liberto. Aquele que está em depressão é liberto dos remédios. E esse Deus que nós acreditamos, porque ele permanece fiel. Ele está lá fiel. Está lá, o caráter dele é íntegro. Então, basta que eu faça como mesmo Paulo vai continuar aqui o capítulo, e ele vai dizer, é só você ser um imitador. E só essa imitação de Cristo. E imitar significa Ser fiel àquilo que a pessoa fez. ser fiel ao modelo que você está seguindo. O irmão Daniel finalizou muito bem minha fala. Muito obrigado. Amém. Eu quero dizer, as mesmas palavras que o irmão Daniel disse, a gente teve aqui vários exemplos. Irmãos, venha para a igreja também. De quinta-feira aqui nós não somos nada. Deus continua sendo fiel conosco. Na verdade, nós somos pó. Nós erramos todos os dias. Mesmo a gente mesmo a gente tentando ao máximo, mas não adianta. A nossa natureza é pecaminosa. Porque mais ele vira o pó, eu viro o carvão. E o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está aqui e dá para sentir a presença de Deus. A gente não é merecedor disso, a gente não é melhor do que ninguém. Então venha para a igreja, irmão. É diferente. A gente posso falar por mim, durante a semana é complicado o trabalho, você fica meio. Chega aqui e muda tudo, você deixa tudo lá para fora e aqui dentro é só Deus. E é isso que o irmão Valmir falou, a gente dá uma encostadinha no céu, as coisas acontecem. Amém? Pastor Edson, finalização e oração, por gentileza. Eu quero mais uma vez aqui agradecer Valmir, Carlinho, Daniel. Quero aqui dizer que também nós sentimos a sua falta aqui. Você é a parte... Ficou em silêncio. Fica em silêncio. Você é a outra parte para completar o inteiro, você entendeu? Sem você aqui, fica 3 partes. Você é a parte importante. Quero deixar isso bem claro para você. Então hoje você já está intimado a não esquecer de nós. Eu sei que o seu serviço é complicado, exige muito de você, mas arranje um jeitinho de quinta-feira, é a nossa chance de ver você. Venha. Era isso que era para falar? Aí, legal. A gente combinou. Irmãos, Deus abençoe por tudo. Eu quero aqui finalizar falando para vocês, você que está na sua casa, procure estudar, vá pesquisar. Essa igreja que está aqui em Apocalipse capítulo 2, vai do 8 ao 11, a igreja de Esmirna. Vai procurar saber quem era Esmirna. Ela fazia rivalidade com Éfeso. Vai conhecer quem era Esmirna e vai ver o que é a fidelidade de uma igreja. Agora eu quero finalizar dizendo para vocês uma coisa. Apocalipse capítulo 2, versículo 1.
até Apocalipse capítulo 3, versículo 22, 7 vezes repete uma palavra: ao que vencer. Ao que vencer. Só vence quem é fiel. Ao que vencer, ao que for fiel até o fim, existem 7 promessas aqui. 7, para não falar das outras. Que a Bíblia, na verdade, tem 8.000 promessas para o homem. 8.000 promessas. Mas essas 7 são fundamentais, estão lá. Você vai saber o que é ser fiel. Irmão, Deus não... Olha, apesar de nós viver debaixo da graça, Deus não despede ninguém de mão vazia. Sempre Ele paga, irmão. É o melhor patrão. Esse momento que nós estamos aqui já foi pago com antecedência. Já foi pago. Tudo que nós fizermos é pouco para Jesus. Eu uso as palavras do Carlinho para... não é fazer mais um convite como a gente faz, é intimar você. Intimar você que está em casa. Venha. Tem problema da sua idade, do seu problema de enfermidade. Olha, a igreja aqui, ela foi demarcada, tem espaço para todo mundo aqui, tá? Nós só não estamos deixando vir muita criança, abaixo de 12 anos. Mas os demais, venha. Eu quero te dizer, eu estou aqui. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu estou aqui esperando você. O pastor ainda é o mesmo. Jesus também é o mesmo. Os irmãos aqui é o mesmo. Você faz falta, venha. Seja fiel à sua igreja. Amém? Eu acredito que eu tenho essa liberdade de cobrar, Daniel, como dirigente, porque eu estou aqui. Então eu entendi, porque as pessoas não vêm e fazem falta. Amém? Jesus deu uma boa noite aos irmãos. Amém. Uma noite de bênção aos que estão nos assistindo. Jesus continue sustentando, guardando. Jesus possa abençoar os seus projetos, seus propósitos. Jesus esteja nele. O que eu quero dizer para meus amigos: vamos ser fiel um ao outro. Amém. Sim. Se nós formos fiel um ao outro e estamos nos vendo, eu acredito que nós também vamos lutar para ser fiel a Jesus. E para ser fiel a Ele, nós temos um amigo inseparável, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda a ser fiel a Ele. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não temos palavras, nem recursos, nem meios para pagar ou recompensar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Porque nós muitas vezes somos infiéis. Nós falhamos, erramos. Muitas vezes, Senhor, nos preocupamos mais com os nossos afazeres, mais com o nosso salário do que, Senhor, muitas vezes com a Tua obra, com a Tua palavra. Nós confessamos aqui nessa noite que muitas vezes nós somos infiéis. Mas eu te peço, perdoa essa nossa falha. Apaga essa nossa transgressão por amor do Teu santo nome. Eu sei que em nós não há qualidades. Nós não temos qualidade suficiente para chamar a Tua atenção. Mas as Tuas misericórdias são a que fazem a diferença na nossa vida. Tu és um Deus amoroso, piedoso. Em nome de Jesus eu te peço nesta noite, ajuda-nos a ser fiel até o fim. Não só aqui como amigos, mas como irmãos e fiéis a Ti e à Tua obra. Porque o Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Sabe quem é esse povo? Povo que é fiel até o fim. Em nome de Jesus, nós te damos graça. Leva-nos em paz. Abençoa os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Se há entre nós algum enfermo ou doente, que o Senhor levante e dê saúde. Se tem algum problema, que o Senhor dê a solução. Se, Senhor, por algum motivo a visão está curta, Senhor, aumenta o horizonte dessa pessoa para que ela veja. Em nome de Jesus eu te dou graças por tudo. Amém, irmãos?